Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé neste momento para nós fazer uma oração de agradecimento a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede, por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar na casa dEle, para juntos nós aprender a Sua palavra. A própria palavra de Deus, o Senhor nos diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. É na palavra do Senhor que nós achamos descanso, é na palavra de Deus que nós encontramos a solução para aquilo que nós procuramos. Então, nesta manhã gloriosa, vamos agradecer a Deus por este dia bonito. Salmo 118, 24 diz assim: esse é o dia que fez o Senhor, alegramo-nos e regozijamo-nos nele. Esse dia Ele fez especialmente para mim e para você nesta manhã. Por isso nós devemos estar aqui para adorá-lo, para buscar a sua face, para aprender mais dele. Grande Deus e eterno Pai que estás nos céus, aqui estamos mais uma vez, ó Deus, para juntos, Senhor, aprendermos da tua palavra, Senhor. Deus querido, que tu nesta manhã, Senhor, derrama sobre a tua serva, meu Deus, que vai transmitir a tua palavra nesta manhã, que vai nos ensinar, que o Espírito Santo possa, Senhor, capacitá-la cada dia mais, ó Deus querido, que nós possamos juntos aprender da tua palavra. Senhor nosso Deus, que a tua palavra possa ficar gravada no nosso coração, como disse o salmista Davi: a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus querido e Deus amado, nos ensina nessa manhã, Espírito Santo, nos ensina a andar nos teus caminhos, porque a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. E esta palavra ela é verdade, esta palavra ela é caminho e esta palavra é vida. É o verdadeiro pão descido do céu. Deus querido, nesta manhã nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Passo para a irmã. Não, um momento. Quero ler o texto áureo. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhes afofas a cama. Aleluia. Mesmo que nós estiver doente, mas o Senhor ainda dá uma ajeitadinha naquela cama, para que nós possamos nos sentir ainda confortável, ainda que seja na enfermidade. Mas o Senhor ainda tem esse amor e esse carinho por todos nós. Amém? A irmã Ana com a palavra. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Agradeço ao pastor Adair pela abertura da Escola Bíblica Dominical. Esse domingo que o Senhor nos dá, 8 de julho de 2012. E nós temos como título da nossa lição: a enfermidade na vida do crente. A pastora Adair já fez a leitura do texto áureo. Eu vou passar a leitura da verdade prática. Deus nem sempre cura as nossas enfermidades, mas concede-nos forças para que, mesmo no leito de dor, continuemos a glorificar o seu nome. Amém? A leitura bíblica em classe, que se encontra em Isaías 38, de 1 a 8, uma passagem muito conhecida por nós. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Essa passagem é uma das minhas favoritas da Bíblia.
Na semana passada eu até discorria um pouquinho sobre essa passagem com os irmãos, e eu tenho um amor muito grande por essa passagem, porque aqui nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida espiritual, para a nossa vida secular. E a grande lição, ou a maior delas que eu tiro, é aquela que também nós falamos sobre ela na semana passada, que o cristão, ele precisa andar em fidelidade e em santidade diante do Senhor. Porque aquele que tem fidelidade e santidade diante do Senhor, ele tem em depósito. Ele tem bens espirituais em depósito. E quando este servo ouve, e quando este servo chora e clama, o Senhor se põe de pé no trono, nos céus, e diz: eu vou entrar com a providência. Porque Deus não consegue ouvir a voz de aquele que é fiel, clamando, chorando, e não fazer alguma coisa. O nosso Deus, ele se comove de uma forma tremenda. Mas o que move o coração de Deus a nosso favor, a nossa fidelidade para com Ele. Então, se você quer que o Senhor estenda as mãos para ti, em todas as horas de adversidade, procure ser fiel a Ele. Procure dar a honra ao Senhor. Procure colocar sempre o Senhor no primeiro lugar. Não coloque outras coisas, coloque o Senhor. Se nós andarmos desta maneira, retamente diante do Senhor, nós então encontraremos de Deus a solução para os nossos problemas na ocasião oportuna. Ele sempre irá nos surpreender com algo grandioso. Amém? Meus irmãos, como eu sempre digo, vou continuar sempre a dizer, eu peço ao Senhor que me dê a graça de viver aquilo que eu prego e pregar aquilo que eu vivo. E peço ao Senhor experiências novas a cada dia, porque as experiências na vida do cristão, elas têm que se renovar. A cada dia o Senhor prepara algo novo para nós, o Senhor não nos dá algo velho. Então, se nós vivemos em comunhão com o Senhor, nós precisamos aprender dele nas mínimas coisas. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa sensibilidade espiritual, para nós vermos a mão dele nos pequenos detalhes da natureza ao nosso redor, tudo que existe, que nada passe despercebido aos nossos olhos. No mundo espiritual, que nós possamos ver o Senhor pelejando ao nosso favor. Amém? Nesta manhã, quando eu me levantei, eu ainda dizia para o irmão Marcos, que estava aqui, eu baseei o horário por um relógio que está um pouco quebrado. A pulseira dele, ele fica do lado da minha mesa de cabeceira, e agora o vidro caiu. Mas é o meu companheiro, fica lá. Mas só que esse companheiro tem falhado comigo, porque hoje o relógio não... As horas não passavam, eu falei: Senhor, mas o que é isso? Será que está acontecendo o que aconteceu com o relógio de acaso na minha vida? Amém, eu tomo posse, mas não era isso. As horas já tinham se adiantado um pouquinho. E eu precisei apurar um pouco mais para estar aqui no horário. Graças a Deus consegui. Mas enquanto eu estava me preparando, irmãos, Deus usa coisas ao nosso redor. Ele usa no nosso cotidiano. E eu falando: Senhor, fala o meu coração. Renova as minhas esperanças nesta manhã, para que, renovadas as minhas esperanças e minha confiança em Ti, eu não seja um vaso vazio, querendo passar aquilo que eu não tenho, querendo ensinar aquilo que eu não vivo, não compartilhando do Teu amor, porque eu não tenho experimentado isso aí, porque eu não estou apta, eu não estou pronta a ouvir a Tua voz. E de repente, meus irmãos, eu olhei em cima da minha cama, e a minha cachorrinha dorme comigo, e na pressa eu levantei, e eu havia juntado todos os edredons e cobertor, estava aquela bagunça, que aliás foi uma bagunça que eu deixei para trás, porque senão eu ia me atrasar. E quando eu vi, ela procurou aquele lugar onde os edredons estavam mais embolados, e ela deitou ali, e ela ficou bem quietinha, e o Senhor falou comigo: está vendo, serva? Se aplica a verdade prática, aliás, ao texto áureo. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Ela está doentinha. E o Senhor prepara até aquele montão de edredom, de travesseiro, para que ela fique ali, encontre aconchego ali. Ela procurou o mesmo lugar que parecia uma conchinha e se deitou ali. E sabe o que Deus me fez entender? Assim é conosco. O Senhor faz assim conosco. Na verdade, o Senhor não queria me mostrar o que estava acontecendo com ela, um animal irracional, que não tem espírito, não vai subir à presença de Deus. Nós vamos. Mas o que Deus quis me mostrar é que assim trabalho eu
em teu favor. Assim trabalho eu em favor daqueles que me temem. Eu não preparei aquilo ali para ela, mas o Senhor fez com que ela encontrasse achego ali. Então, o Senhor não preparou doença para nós. A enfermidade, ela não foi preparada por Deus. Mas na enfermidade, Deus faz com que nós encontremos aconchego da parte dele. Ele prepara o aconchego para o seu povo no meio da dificuldade, no meio da adversidade. Amém? A lição está linda, está maravilhosa. Eu vou discorrer a lição. Mas o Senhor me mandou levar para outro lado nesta manhã. E quem sou eu para ir contra o Espírito Santo de Deus? Eu vou discorrer os tópicos, porém aquilo que eu quero chamar a atenção dos irmãos e aqueles que irão ouvir essa mensagem posteriormente, é que a maior enfermidade na vida do crente não são as enfermidades da carne, é a enfermidade do espírito. A maior enfermidade que assola o homem desde o jardim do Éden é o pecado, e ele é tratado com tanto descaso. As pessoas correm atrás de curas de doenças várias, a cura para a AIDS, a cura para o câncer, a cura para Alzheimer, a cura para tantas enfermidades, muitas das quais o homem já conseguiu encontrar a cura. Mas a enfermidade para a alma e o espírito do homem, o pecado que nos afasta, nos tira da comunhão com o nosso Deus, só através da reconciliação do homem com o Senhor, Criador, com o nosso Deus, ela será erradicada. Só existe uma maneira de se vencer o pecado, através da reconciliação com Deus. Enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto nós estivermos nessa peregrinação que o Senhor nos dá, nós vamos ter que, a cada dia, tomarmos uma dose de vitamina. E essa dose de vitamina que nós precisamos tomar é a leitura da Bíblia e a oração, a comunhão com o Senhor. Só assim nós poderemos trabalhar no nosso sistema imunológico espiritual, para que estejamos prontos quando o inimigo vier com os seus dardos inflamados, querendo nos vencer, querendo nos convencer de algo errado. Se nós estivermos na presença do Senhor, através da leitura da Bíblia, da oração, vigiando a todo tempo, porque o cristão tem que estar vigiando, nós teremos então do Senhor a segurança e a certeza de que nós alcançaremos a vitória. Amém? Amém. Então nós vamos sempre voltar a esse tópico durante esta manhã, sempre. Enquanto estivermos aqui ministrando a palavra do Senhor, vamos nos lembrar disso aí, porque foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Muitas vezes as pessoas querem brincar de ser cristãs, mas o diabo nunca brincou de ser diabo. Essa que é a grande diferença. Muitos cristãos não têm compromisso com o Senhor, mas o diabo tem um compromisso de tragar a minha e a sua vida e de levar-nos para a perdição eterna. Mas o Senhor com seu sangue nos resgatou, a fim de que nós pudéssemos ter vida em abundância. O preço já foi pago. Você não precisa fazer mais nada a não ser aceitar o convite do meigo Salvador e procurar viver de forma a honrar o Senhor. Ser um homem como foi Ezequias, que pôde dizer: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e que com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. Já pensou que maravilha? Um homem, um mortal, assim como eu e você, ter condições de, no leito de morte, fazer uma oração dessa, era um tremendo homem de Deus. E eu peço a Deus que me dê esse mesmo espírito que deu a Ezequias, que me dê essa mesma bravura espiritual e essa mesma transparência espiritual, para que eu possa dizer isso para o Senhor. Senhor, lembra-te de mim. Olha, Senhor, eu tenho vivido para ti, eu tenho andado de acordo com a tua palavra, com a tua vontade, eu tenho feito o que é reto diante de ti. Que não seja simplesmente uma leitura nesta manhã, mas que seja a aspiração máxima do nosso coração, que nós possamos verdadeiramente orar isso ao Senhor, porque se nós temos fidelidade para com o Senhor, nós podemos orar isso aí, nós podemos clamar por isso, e o Senhor nos atende. E nós não precisamos ser super crentes,
Nós não precisamos ser super mulheres e nem super homens, porque eu não sou nada disso. Eu sou carne e osso. Eu não sou diferente dos que aqui estão. E há pouco tempo atrás, eu já falei para os irmãos, eu tive essa experiência. Eu orei desta forma ao Senhor, e eu vi as mãos de Deus trabalharem no impossível em meu favor. Então, não é impossível, meus irmãos. Olhem para mim como exemplo, porque não é impossível. Tenho falhas, muitas falhas, mas o meu coração, ele é temente ao Senhor, e o Senhor sabe disso. Eu tenho procurado dar a primazia ao Senhor, o primeiro lugar ao Senhor, e o Senhor tem trabalhado em áreas da minha vida. Porque antigamente, misericórdia, se eu saísse para a igreja e deixasse a cama 1 milímetro desarrumada. Eu sou daquela perfeccionista que só faltava medir com a régua ou com uma fita métrica para ver se estava a colcha de um lado certa com o outro lado. Mas hoje em dia, eu preciso ir para a casa do Senhor, fica lá, tudo revirado. Ficou um ninho. Amém, glória a Deus. Quando eu chegar, eu conserto aquele ninho. O Senhor tem feito meu coração desprender de muitas coisas. Cada vez mais eu peço ao Senhor, limpa, Senhor. Faz a limpeza, só o Senhor pode. O homem muitas vezes quer fazer a força, quer passar a vassoura da correção em nós de uma maneira, quer pegar uma escova e escovar, até escalpelar se for possível, mas não adianta. Se você quer que o Senhor entre com a correção, com a providência na vida de alguém, comece a orar por essa vida, comece a jejuar, comece a pagar o preço, e antes de tudo, dê testemunho, porque o seu testemunho é que vai fazer com que as pessoas conheçam o Senhor. Nós não podemos nos esquecer disso. É o nosso testemunho que tem que dizer a qualidade de crentes que nós somos. Nós não precisamos abrir a boca, meus irmãos. Nós precisamos viver em santidade diante do Senhor, porque a nossa santidade, o nosso temor vai comover o coração ainda daqueles que são ímpios, porque o Senhor assim trabalha. Na escola, muitas vezes, pessoas que são ímpias chegam para mim e dizem: Ana, eu estou com um problema. Ora para mim, para o seu Deus, porque eu sei que você tem fé. Ora porque Deus vai fazer alguma coisa, eu creio. Porque as pessoas têm visto Deus trabalhar em meu favor, irmãos. Não tem sido um testemunho vão, não tem sido um testemunho de nulidade. Eu não preciso abrir tanto a minha boca, as pessoas têm visto, têm contemplado ao longo dos anos o meu testemunho. Silencioso nas horas que precisa, muitas vezes quando precisa. Aliás, quando precisa, eu sempre abro a boca e confesso e professo o nome do Senhor. Eu jamais deixo de me pronunciar, porque eu não temo o homem, eu não temo as estruturas sociais, eu não temo aqueles que se dizem meus amigos, porque eu vou perder certas pessoas na amizade, no meu convívio social. Eu não estou preocupada com o convívio social, eu não estou preocupada com a sociedade, aquilo que pensam ou deixam de pensar de mim, mas eu estou preocupada em agradar ao Senhor. Ainda essa semana eu vi uma publicação na internet, era curioso, era uma mulher, um homem e um burro. Então, de toda maneira que eles se colocavam ali, se eles se colocavam em cima do burro, se a mulher ia fora do burro, se o homem ia montado, depois colocaram um burro nas costas, ainda assim não agradaram ninguém. Moral da história: para que você está querendo agradar o homem? Você pode carregar um burro nas suas costas, pode carregar um carro, um piano, seja lá o que for, ainda vão falar de ti. Jesus carregou sobre os seus ombros uma cruz, e ainda não foi suficiente para apaziguar os ânimos daqueles que queriam ir contra a sua obra remidora e salvadora. Então não queira carregar nada, porque o Senhor só te dá um fardo que é leve para carregar, não é nada pesado que você vai se estraçalhar, porque sempre entre a tua cruz e você existe a mão do Senhor. Ele sempre vai estar ali. E no leito de enfermidade, sempre ir afofando o nosso leito, para que nós encontremos aconchego, descanso, consolo, seja em qual for a situação. Amém? Assim o Senhor trabalha a nosso favor. Meus irmãos, qual é a origem das enfermidades? A origem das enfermidades, ela começou no jardim do Éden, quando o homem pecou. O homem tornou-se então sujeito à enfermidade. Então diz-nos a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, e como Adão pecou, desobedecendo a Deus, ele enfermou o corpo, a alma e o espírito.
essa enfermidade que nós vemos, todos os tipos de enfermidades que existem hoje, ela é a consequência natural do rompimento da ligação do homem para com Deus. Quando o homem perdeu esse relacionamento perfeito para com Deus, isso entrou como consequência. É que as pessoas se esquecem que existe uma lei física, que para toda ação existe uma reação. E nosso Deus, eu falei isso na semana passada, como Ele é o criador da física, Ele respeita na sua criação as leis físicas. Então você escolhe fazer algo, amém? Pelo livre-arbítrio que Deus te deu, que Ele me deu, Ele vai permitir. Mas você vai pagar o preço. Tem muita gente que planta banana e no final quer colher uva. Ainda fica insatisfeito com o resultado da colheita. Então vai plantar diferente. Vai semear diferente. Porque na sua semeadura virá aquilo que você vai colher. Tem gente que planta vento e quer colher bonança. Vai colher tempestade, vigia. O pão você lança sobre as águas e depois de muito tempo você o encontra. Mas olha a qualidade do pão, vigia também. Se você tem lançado aí pão bolorento, estragado, você vai começar a colher aquilo que você jogou às águas. Mas começa a lançar algo de boa qualidade. O Senhor me leva a falar. Vai estar tudo dentro do tema, porque o Senhor não deixa sair fora do tema, amém? O Senhor nos faz ir por caminhos, mas no final a gente chega ao mesmo destino, que é o céu. Isso aí com certeza. Isso aí nós não vamos nos perder nesse caminho. E eu também não vou me perder nessa trajetória, porque o Senhor está guiando os meus pensamentos. Se eu fosse sozinha de mim mesma, com a cabeça um pouco cansada, nos afazeres, mas é o Senhor que está guiando. Então deixa o barquinho ir, o Senhor está na direção, amém? Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado até com aquilo que nós, às vezes, doamos aos outros. Eu sempre, quando procuro doar algo a alguém, eu não tiro o pior, eu tiro o melhor. Eu tiro aquilo que eu usaria, eu tiro aquilo que eu calçaria. Sabe por quê? Porque isso não é amor. Se eu tiro aquilo que está furado, estragado, desbotado, manchado, essas coisas, sabe... O que eu deixo? Eu deixo para usar dentro de casa. Se você passar na frente do meu prédio e me vir limpando uma sacada, pensa, nossa, que coitada daquela faxineira. Olha a roupa daquela coitada. Mas amém, a irmã Ana mesmo, pode levantar a mão e dar a paz do Senhor, serei eu. Por quê? Porque se está em condição, irmãos, eu não vou deixar para eu usar dentro de casa, não. Eu passo para alguém que necessita. E ao longo dos anos, o Senhor tem me surpreendido. E nunca o Senhor me surpreendeu tanto como Ele tem me surpreendido nesse lugar. Eu creio que é o último lugar das peregrinações que o Senhor me leva a passar. Amém? Nós temos que profetizar. O deserto ele tem um fim. O pastor Adair dizia na pregação de domingo que o deserto não é lugar de morar. Nem tem casa no deserto, não tem água, não tem estruturas de cidades. Então Deus não te fez para morar no deserto. Agora, se você for infiel ao Senhor, se você for murmurador, se você for ingrato, se você está enfermo e você começa só a duvidar do poder de Deus, a blasfemar, a reclamar, a murmurar do Senhor, o Senhor te faz peregrinar no deserto 40 anos andando em círculo, como fez com o povo de Israel. Eles poderiam ter ido tão direto ali, à terra prometida, mas andaram em círculos, porque murmuraram contra Deus. Então nós temos que ter cuidado. Deserto é lugar de glorificar a Deus. É lugar de glorificar, irmã? É lugar de glorificar, sim. Pode começar a glorificar. Se você está no deserto, agradeça ao Senhor pelo deserto, porque Deus sabe o que Ele faz. Ele não faz que nós passemos por caminhos que sejam tortuosos, ou que passemos por algo que não era para nós. Se você está passando, é para você mesmo, porque para mim não ia ser. Porque se eu te fizesse uma troca, quer ficar no meu lugar, você não ia aguentar ficar 1 minuto no meu lugar. Você fala, não, Deus, eu quero a minha cruz, aquela ali está pesada demais. Eu achava que a irmã estava na bonança, eu quero a minha cruzinha estava bem mais fácil de carregar. Então agradeça a Deus pelo teu deserto. E o Senhor tem me feito colher nesse deserto aquele pão que eu lancei sobre as águas. E o que eu tenho recebido do Senhor é o melhor. O Senhor tem me surpreendido tanto que às vezes eu falo, Senhor, misericórdia, o que eu fiz, Pai, para receber? Aí o Senhor me leva atrás, filha,
Tu lançaste o pão sobre as águas, eu estou retornando, devolvendo o pão para ti. E a medida de Deus, ela é tão perfeita, ela é tão fiel, Deus é tão maravilhoso, Deus não se esquece. Mas tudo que nós fizermos, meus irmãos, vamos fazer com amor e com fidelidade ao Senhor, porque o Senhor só aceita dessa forma. O Senhor não aceita a oferta de Caim, o Senhor só aceita a oferta de Abel. Então vamos ofertar ao Senhor o melhor das nossas vidas, amém? Sempre ofertando ao Senhor o melhor. Uma certa vez, levaram um homem cego até a Jesus, os discípulos de Jesus, e perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Está registrado em João 9:2. E Jesus respondeu a eles dizendo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9:3. Muitas vezes, quando uma pessoa cai enferma, ao invés de estendermos as mãos, de estarmos orando, nós começamos a cogitar, a questionar: quem pecou? Aonde está o pecado? Adoeceu? O pastor fulano, o irmão fulano, a irmã da escola bíblica dominical, o irmão adoeceu? Eu sabia, tinha pecado oculto, tinha sujeira ali, não podia ser tão transparente daquele jeito. Meus irmãos, nós vemos na Bíblia que aquele homem não tinha pecado, não era por pecado, nem dele, nem dos pais. Era para que nele se manifestasse a obra de Deus, o poder de Deus. Lázaro morreu e Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo. E Jesus ainda demorou para chegar naquela cidade, alguns dias. Seria sido tão rápido. Se Jesus tivesse ido prontamente, Jesus teria chegado lá e ainda encontrado Lázaro com vida. Mas o milagre não teria sido tão grande. Agora, mandar com que um morto sepultado há 4 dias, que já cheirava mal, sair do túmulo, nisso se manifestou a glória de Deus. Então, muitas vezes, a minha e a sua enfermidade são apenas para que as pessoas contemplem a glória de Deus em nós e através de nós. Amém? Por isso nós não podemos murmurar, nós não podemos reclamar. Nós temos que entender que nós estamos sujeitos a tais enfermidades, porque estamos num corpo. E esse corpo, ele é um corpo que ainda não está revestido da imortalidade. Então nós sofremos as consequências do pecado. Mas o pecado nem foi meu, o pecado foi de Adão. Alto lá. Se estivéssemos hoje, eu e você, no jardim do Éden, eu tenho certeza, irmãos, que nós faríamos a mesma coisa. Por isso, a palavra de Deus fala que a humanidade toda, o homem pecou contra Deus. É muito fácil nós começarmos a tirar pedras em Adão e Eva. Se não fosse por Adão e Eva. Se não fosse por Adão e Eva, seria por Ana e alguém mais. Seria por Zilene e Adaí. Mas seria por o irmão... meu Deus, estou falando todos os nomes aqui nessa manhã, só o sangue. Seria por irmão A e B. Quando eu começo a ficar cansada, a mente isso acontece. Mas amém, glória a Deus. Vamos chegar até o fim. Seria pelo irmão A e B. Sempre haveria um casal. Um casal que estaria predisposto a cair no engodo de Satanás. Então não vamos julgar, não vamos murmurar. Poderíamos ter feito muito pior. Eu acho que eu poderia ter comido a maçã, se fosse lá uma maçã, eles dizem que é uma maçã, mas era um fruto. E teria comido até o talo, para ver até o gosto do talo. Não, eu quero tanto essa ciência, esse conhecimento do bem e do mal, que eu vou até o talo, eu vou comer. Não vou deixar passar nada. A casca, o caroço, o talo, tudo, até a folha, se tivesse, eu comeria. Então nós não podemos julgar. Porque hoje nos é dada essa oportunidade. E nós olhamos no passado, quando nós andávamos longe do caminho do Senhor. Nós também cometíamos o mesmo erro. A palavra de Deus fala que quando nós não andamos na presença do Senhor, nós cuspimos no sacrifício de Jesus. Nós vituperamos o sangue de Jesus. Nós dizemos que não presta, não valeu, não é nada, não é importante. Meus irmãos, está aí uma grande gravidade.
É grave, é sério. Nós sucumbimos ao pecado a cada dia, sabendo que o pecado é a maior enfermidade que assola a humanidade nesse presente século, e sempre assolou a humanidade. Nós negligenciarmos o sacrifício de Jesus Cristo, conhecendo o que é a verdade. Eu vou mentir? Ainda ontem eu saí com umas alunas da escola e fui levá-las ao cinema. E uma delas, eu estava com uma bolsinha com uns pacotinhos de bala que eu havia preparado, e ela disse assim para mim: ô teacher, mas se eles quiserem olhar essa sacola, o que você vai dizer? Porque a sacola era do Boticário. A teacher vai dizer que é perfume que comprou? Eu falei: não, eu não posso. Você sabe que eu não posso mentir. Você me conhece? Eu vou dizer que tem bala? Aí ela sorriu, porque era isso que ela esperava ouvir de mim. Há quantos anos eu dou aula para aquela garotinha? Desde que ela tinha 10 anos de idade, agora é uma mocinha de 14. Ela me conhece há 4 anos. Ela acompanha o meu testemunho há 4 anos. Então, quando ela me perguntou, era só um tipo de resposta que ela queria ouvir da minha boca. E o inferno se levantou para tentar aplaudir a minha queda, mas caiu, porque há poder no sangue de Jesus. Porque eu disse para ela: eu vou dizer que é bala. Não importava se eles falassem comigo: deixa a bala aqui, não leva a bala, você não pode entrar com essa bala. Deixaria. Mas, amém, entrei com as balas e elas se deliciaram ali com as balas que eu levei. Mas o nome do Senhor foi mais uma vez glorificado. Assim precisa ser na vida do cristão. Meus irmãos, nós somos provados pelas enfermidades. Porque quem é que não quer ter uma saúde perfeita? De todos os bens que o homem pode ter, a saúde é o maior deles. Quantas pessoas nesse dia de hoje, elas estão nos leitos de hospital? São pessoas ricas, bem abastadas, mas já não têm mais o prazer de andar, não podem mais falar, muitas vezes não podem nem se alimentar. Não sei quem me contou a história de um homem no interior de Minas Gerais, e aquele homem era um homem tão perverso, que ele começou a matar todos os donos de fazenda. Ele os matava, fazia emboscadas com seus capangas, matava, e ali depois, quando a viúva estava numa situação triste, numa situação de ruína, não tinha condições de sozinha administrar a fazenda, ele vinha e comprava aquela fazenda por qualquer preço. Havia destruído famílias, havia deixado uma viúva, uma mulher desamparada, filhos desamparados, e ainda tomava tudo o que eles tinham. E aquele homem construiu um império. Ele foi crescendo, 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 fazendas e mais fazendas. Mas um dia, o Criador dos céus e da terra chegou até aquele homem para pedir contas a ele do que ele havia feito. E ele caiu no leito de enfermidade. E ali no fundo daquele leito, ele não tinha quem lhe afofasse aquele leito, porque ele não estava com a presença do Deus poderoso, do Deus Altíssimo sobre a vida dele. Ele estava passando por uma provação, sim, mas uma provação diferente das que nós passamos muitas vezes, porque todos nós passamos por provações, todos nós passamos por lutas, mas aqueles que passam com o Senhor, passam conscientes da vitória. Tem esperança na vida eterna. A enfermidade para a vida de um cristão é também um galardão. Ele sabe que ele vai partir, mas ele sabe que ele vai partir com o Senhor. Se ele não for curado, ele sabe para onde ele vai. Ele tem um destino certo, porque ele conta com a presença do Senhor. E aquele homem foi para o fundo de um leito, e ali ele não podia se alimentar. Ele tinha tudo sobre a sua mesa, mas ele comia um mingau bem ralo. Era tudo que ele podia comer. Mas eu creio que na sua misericórdia, Deus deu àquele homem tempo no leito de enfermidade para que ele revisse os seus conceitos tão errados, tão profanos, tão distantes dos caminhos do Senhor. Se ele herdou ou não a salvação, eu não sei, não posso questionar. Não sou juíza sobre a face da terra. O Senhor não me colocou aqui por juíza. O Senhor me colocou como pregadora do Evangelho, amém? A cada um de nós somos pregadores, nós somos anunciadores do Evangelho. Porque haverá um dia, como nós estudamos na lição passada, que vai aparecer um anjo nos céus, na grande tribulação, no final da grande tribulação. Ele vai anunciar. Mas hoje somos nós,
que somos da parte do Senhor como anjos, levando a palavra do Senhor a todo momento. Ainda que calados, o nosso testemunho vai comprar um bom dia, um sorriso, uma palavra: o Senhor te abençoe, o Senhor te conforte, o Senhor te guarde, dando pão para aquele que precisa, providenciando as vestes para aquele que necessita. Assim o Senhor tem nos colocado, tem nos chamado para pregar a palavra dele. E dessa forma nós podemos ganhar muitas almas para o Senhor. Muitas almas que perecem, que estão sendo vítimas, acometidas da maior enfermidade que assola a humanidade, desde o Jardim do Éden, que é o pecado. Amém? Também existem enfermidades de origem maligna. A Bíblia relata vários casos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias bem rapidinho no Evangelho de Lucas. Lucas 13, de 10 a 17. Amém? Vamos achar Lucas 13, de 10 a 17. A cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe Jesus, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Então esse é apenas um dos poucos exemplos que existem na Bíblia. Quantas enfermidades que assolam o homem são de origem maligna? Enfermidade física não significa necessariamente que a pessoa esteja experimentando uma possessão demoníaca. Mas muitas vezes, irmãos, é a possessão demoníaca. Muitas vezes é algo que vem totalmente da parte de Satanás. Então nós precisamos ter esse cuidado e pedimos a Deus que nos dê discernimento espiritual. Que muitas doenças têm sido tratadas como se elas fossem doenças físicas, e elas são doenças espirituais. Nós vamos passar agora as doenças da vida moderna, e eu pedi ao Senhor que me desse muita cautela no que eu vou falar a seguir, porque não somente os irmãos que já me conhecem, que estão aqui comigo na igreja, eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram aqui nesta manhã, mas também aquelas outras pessoas que estarão escutando. E nós temos que colocar as palavras de forma que nós não insultemos as pessoas, mas também nós preguemos a verdade. E às vezes a verdade dói. Na maioria das vezes a verdade dói, porque ninguém quer ouvir a verdade. Nós queremos que passem a mão na nossa cabeça, mas que não nos fale aquilo que é verdadeiro. Porém, quando eu olho os tópicos que eles deixaram aqui para serem ministrados: depressão, síndrome do pânico e doenças psicossomáticas, eu só vou salientar para os irmãos a última parte que diz assim, no tópico 3: a fé em Jesus Cristo e na sua palavra é um excelente remédio para ajudar-nos a manter a saúde física e mental. Veja bem, a fé em Cristo e na sua palavra. Fé em Deus e na palavra de Deus. Está na página 14, no final do tópico 3. Orar e meditar na palavra de Deus também é uma forma eficiente de cuidado com a saúde. Os irmãos entenderam? Fé em Deus, fé na palavra de Deus, orar
e meditar na palavra de Deus também é uma forma eficiente de cuidado com a saúde. Irmãos, eu falo sem medo de errar que depressão, síndrome do pânico e as doenças psicossomáticas, elas acometem cristãos e acometem ímpios. Acomete cristão espiritual mesmo quando ele deixa de vigiar, sim. São doenças que acometem o crente carnal. O carnal é um prato cheio para o diabo lançar toda sorte de enfermidades. E o ímpio, que não teme a Deus. E o espiritual, quando ele abre uma brechinha e deixa de vigiar. Por que eu falo isso? Porque eu já vivi esse quadro. Eu já estive lá. E por que eu estive lá? Porque embora fosse espiritual, eu deixei de vigiar. Uma brechinha que eu abri, uma palavra que me falaram, que me feriu o coração, em uma das igrejas onde eu ministrava nos Estados Unidos, uma calúnia, uma flecha de Satanás, veio ao meu coração, e eu disse: Senhor, mas eu fazia tudo para ti. E o meu pastor, ao invés de me apoiar, ele não se pronunciou, ele ficou calado, enquanto eu ouvia afrontas do inimigo na boca de uma pessoa. E aquilo magoou o meu coração. E a mágoa provocou ressentimento. E isso não vem de Deus. Pessoas que têm os sentimentos não curados, não tratados, carregam mágoa, carregam traumas, angústias. Vigia, porque você vai ser assolado pela depressão. Pessoas que têm a síndrome do pânico, a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Meus irmãos, se fosse assim, muitos de nós deveriam viver num constante pânico. Senhor, que pânico, que medo. Eu moro sozinha nessa cidade, não tenho nenhum parente. Moro sozinha num apartamento. Quem que eu tenho para me socorrer se eu tiver alguma enfermidade, alguma coisa? Eu tenho uma tartaruga que fica no aquário e uma cachorrinha que precisa de mim para tudo. Quem é que eu tenho? Eu não vejo fisicamente, mas eu tenho Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, e ainda os anjos ministradores que o Senhor manda para me guardarem. Eu tenho Unimed. Eu tenho, glória a Deus que eu tenho. Mas muitas vezes eu até esqueço que eu tenho. Só que nas grandes enfermidades da minha vida, não foi carteirinha de Unimed que me valeu não, irmãos. Não foi especialista não, foi Jesus. Ele entrou com a providência e me curou. As pessoas estão firmando a sua vida em nulidades. Na verdade, todas as vezes que eu paro para pensar, principalmente nas coisas materiais, eu falo: Jesus, as coisas materiais, elas são tão sem valor, elas são tão podres, que as pessoas que nós amamos se vão e as coisas materiais ficam. Eu preferia que o material se fosse, mas aqueles que eu amo ficassem comigo. Todas as vezes que eu paro para pensar, me dá nojo, irmãos. Eu digo isso com toda sinceridade. Chega a me dar asco, nojo, de pensar que as coisas materiais ficam e as pessoas vão. E as pessoas hoje em dia invertem os valores. Por isso tanta doença. Por isso tanta doença no meio da igreja. Por isso tanta doença no mundo. Falta de fé em Deus. Falta de fé na palavra de Deus. Falta de orar. Falta de meditar. Se você for buscar dentro do coração dessas pessoas, por mais que elas batam os pés e digam: eu sou cristão porque eu também era cristã. Não era, graças a Deus eu sou, mas estou dizendo naquela época. Havia brechas na minha vida. Brechas que haviam permitido que o inimigo entrasse e assolasse o meu emocional, o meu psicossomático. Existem doenças de fundo psicossomático? Existem. Há pouco tempo atrás eu passei. Mas eu passei e falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Comecei a ter úlcera nervosa. Comecei a ter todos os sintomas de uma virose. E eu fiquei bastante enferma, há poucas semanas atrás. E eu falei: Jesus, eu tenho Unimed, mas eu não tenho tempo para ir. Eu não tenho ninguém que me substitua na escola.
Senhor, eu não posso nem adoecer. Nem soro eu tomei, irmãos. Nem soro. Mas o Espírito Santo de Deus fez a obra na minha vida. Porque eu criei. Eu lancei mão de toda a palavra de Deus. Eu pus em prática a minha fé. Eu orei. Eu confiei no Senhor. E eu estou de pé diante dos irmãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Nós temos que cuidar da nossa emoção, cuidar do nosso coração. Como o pastor Silvio pregou no domingo passado. Dele provém as saídas da vida. Meus irmãos, cuidar para que nós não tenhamos nenhum sentimento de rancor, amargura, falta de perdão, porque isso nos faz andar deprimidos, assolados pelo diabo. Aqui diz na lição que devemos buscar ajuda médica. Eu não vou entrar nesse detalhe, amém? Mas eu só posso dizer para os irmãos que médicos da terra não me ajudaram em nada. Mas Jesus, que levou sobre si todo o peso da minha enfermidade, nele eu fui curada. Fui curada de uma tal maneira que no dia que o Senhor, que eu levantei daquele leito de depressão pela última vez, muitas vezes eu dormia no chão, eu dormia no carpê. Sabe o que é uma pessoa passar 24 horas por dia chorando? Eu passava 24 horas por dia chorando. E foram 3 anos. Eu trabalhava, eu tinha uma vida aparentemente normal. Só que todas as vezes que você olhasse para mim, eu estava chorando. Porque eu não podia parar de chorar. Eu não conseguia. Eu não conseguia conversar. Eu passei mais de 3 anos sem conseguir ligar para o Brasil e falar com meu pai. Porque meu pai era o primeiro que me acusava. Ele era usado pelo inimigo. Eu pegava no telefone, ao invés do meu pai falar palavras de amor para mim, ele me acusava. De uma forma tão tremenda que eu comecei a rejeitar ligar para ele. Não porque eu não o amava, mas porque eu não queria ouvir as acusações que o diabo lançava sobre a vida dele, para que ele ministrasse sobre a minha vida, para me jogar mais fundo ainda no buraco. Cuidado. Deus não te colocou por acusador na vida de ninguém. Se você não tem uma palavra de fé, cala a tua boca e vai pedir a Deus para te encher de vida. Que essa sua boca é lugar de onde só sai palavras de morte. Se a tua boca é um sepulcro, misericórdia, irmão, nós temos que nos converter. E aquilo ali doía tanto o meu coração que eu não conseguia mais ligar. Eu passei uns 3 anos para mais sem falar com meu pai, porque me doía muito. E no lugar onde eu estava, naquele poço onde eu estava, ser humano nenhum, medicina nenhuma poderia me arrancar de lá de dentro. E eu me dar remédios, eu ia ficar dopada, eu ia perder a consciência, mas eu não ia encontrar fé para viver. E para viver situações, meus irmãos, depois daquela época eu vivi situações muito piores, meu Deus. Hoje eu penso assim, eu estava no céu e não sabia. Por que eu me deprimi? Misericórdia. Ana, por favor. Agora hoje, irmãos, que eu tenho vivido ao longo dos anos, depois que tudo isso passou, situações infinitamente maiores, mais deprimentes e mais caóticas. Eu tenho estado de pé, e mais, ministrando a palavra do Senhor, e com propriedade, porque eu não estou aqui com falsidade não é hipocrisia, é a alegria de falar do Senhor, daquilo que Ele tem feito. Tem sido uma escola, tem sido aprendizado. Se o Senhor falasse assim, olha Ana, agora nós vamos fazer o seguinte, filha, nós vamos tirar da tua vida alguns capítulos de dor, vamos começar a selecionar aqui, vamos tirar, vamos abrandar um pouco a tua história. Eu ia falar, Jesus, deixa todos. Tem certeza? Deixa todos, Senhor, porque a minha história, ela é fruto de tudo isso que eu vivi. Não tira capítulo nenhum, porque se o Senhor tirar esse capítulo triste, se o Senhor tirar essa porção de lágrimas, o Senhor vai tirar também um pouco da porção do Espírito Santo que eu tenho hoje na minha vida. Então não tira nada, Jesus. Deixa tudo no lugar onde está. Porque o nosso Deus, Ele sabe aquilo que Ele faz. Nós precisamos confiar. Confiar na soberania de Deus. A lição nos fala que para nós vencermos, nós não podemos culpar ou questionar a Deus daquilo que nos sobrevém. Deus é maior, Deus está no controle, Deus é soberano. Nós não podemos esquecer que nós somos pó e um dia ao pó nós haveremos de retornar. Ezequias, na sua oração, não começou a questionar a Deus
Nós lemos aqui, em nenhum momento aquele homem começou, Senhor, mas o Senhor foi injusto comigo, o Senhor fez isso, Senhor. Não, quando ele soube que ia morrer, eu ainda tenho uma chance. Os médicos me deram 99,9% de chance que eu vou morrer. Me falaram, eu vou morrer. Você ainda tem esperança. Você não está morto. Então Ezequias pensou, eu ainda não estou morto. Eu vou juntar esse pouquinho de força que eu tenho e eu vou falar com meu Deus. Ele é o único que vai me entender. Ele não mandou chamar os médicos da época para vir com mais remédio. Não, eu tenho dinheiro, eu vou mandar buscar lá no outro reino. Ele não questionou a palavra de Deus nem a palavra do profeta, mas ele se lembrou que ele ainda tinha um pouquinho de azeite na botija e ele ia usar aquele pouquinho de azeite. Ele se virou para o canto da parede e começou a orar ao Senhor, começou a usar, a pôr em prática a fé no Deus que ele conhecia, porque aquela fé, ela veio herdada dos antepassados dele, aqueles que serviram ao Senhor com fidelidade, e ele foi andando nos caminhos daqueles homens de Deus, dos reis que viveram na presença de Deus, assim como ele viveu. E ele clamou ao Senhor. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus está no controle. Ainda que nós estivermos passando pela enfermidade, e nós temos que ter confiança em Deus em meio à dor. A palavra do Senhor está escrito no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Cristão que tem medo da morte, me desculpa, que tipo de cristão você é? A morte te traz vida eterna, você vai morar eternamente com o Senhor. Jesus nos deu uma lição, ele estava ali na cruz sofrendo. Jesus não preocupou com ele. Você viu Jesus se preocupando com ele? Em nenhum momento Jesus se preocupou com ele. Se ele tivesse se preocupado com ele, ele teria se libertado ali daquela cruz. O que era a cruz para ele? O que eram os cravos que estavam segurando os pés e as mãos dele? Eram nada para ele. Ele poderia ter destruído todas aquelas pessoas, fulminado todos eles, se libertado, passado as suas mãos sobre as suas mãos feridas e seus pés e curado todas as suas feridas, porque ele tinha poder. Mas ele passou tudo aquilo por amor a mim e a você. Mas quando Jesus estava lá, Jesus olhou para João e falou assim: João, essa aqui é sua mãe. Aqui está, cuida da minha mãe. Jesus se preocupou com Maria. Jesus se preocupou com ele. Jesus procurou acertar as coisas para aquela que ele amava, que ia ficar sem o seu filho. Jesus escolheu a João para que cuidasse da sua mãezinha. Então, quando o crente está no leito de morte, o crente vai pensar naqueles que vão ficar, mas não pensa em si, porque ele sabe para onde ele está indo. O ímpio tem medo da morte, o cristão deve ver a morte como um grande troféu. Eu finalmente, glória a Deus, eu vou me encontrar com meu Jesus. Eu estou indo para aquela nova Jerusalém. Eu estou indo a caminho dos céus. Eu vou encontrar finalmente Jesus. Eu vou poder abraçar Jesus. Eu vou poder morar eternamente com Jesus. Nada mais vai me separar de uma comunhão perfeita com meu Senhor. Aquilo tudo que nós fomos aprendendo durante a nossa caminhada, quando chega a hora da morte, é hora de nós exercitarmos a nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor, porque nós vamos ver em prática tudo aquilo que nós ministramos, que nós ensinamos, que nós falamos. Chegou a hora de nós não vivermos por fé, porque nós não vamos precisar de fé, porque nós vamos ver, nós vamos estar com o nosso Salvador, amém? Ela é motivo de alegria. Nós podemos ficar preocupados com aqueles que vão ficar, mas conosco nós não temos mais que preocupar, porque nós estaremos muito bem cuidados por toda a eternidade nos braços do Pai. Mas nós precisamos ter também um espírito otimista, porque o Senhor Jesus, como nós vimos na primeira lição, Ele deixou registrado para nós que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, porque ainda há possibilidade de um milagre. E nós estamos sempre à espera de um milagre. Bartimeu estava sentado à beira do caminho e ele esperou pelo milagre por tantos anos.
Primeiro ele esperou por esmolas, sempre esperando esmolas, um bocado de pão, uma moedinha. Mas um dia ele ouviu falar que existia um homem, e esse homem se chamava Jesus, e ele andava fazendo bem e curando os enfermos, os cativos pelo diabo, libertando, dando vida, dando esperança, até mesmo ressuscitando mortos. E aquele homem ficou à espera de um milagre. Ficou na beira do caminho, mas esperando o milagre. Será que nós ainda estamos à beira do caminho esperando o milagre? Ou será que a nossa esperança já foi substituída por uma falta de fé muito grande, por uma covardia, por um sentimento depressivo, de autodestruição, de autocomiseração, achando que o Senhor não vai passar pelo nosso caminho e não vai nos dar aquele milagre que nós necessitamos? Nós precisamos ter a fé que Bartimeu teve. Os olhos dele físicos não enxergavam, mas os espirituais estavam abertos. E esses são os piores cegos, os cegos que não têm a visão espiritual. Estão à beira do caminho, podem receber um milagre, mas não conseguem contemplar com os olhos espirituais aquele que é dono da vida, aquele que pode fazer todos os milagres. Mas Bartimeu, ainda que sem a visão, ele entendeu quando Jesus vinha. Ele estava com seus ouvidos abertos. E ele então se colocou, se pôs a clamar, assim como Ezequias se pôs a clamar. E meus irmãos, Deus muda a história na vida do homem. Deus muda a trajetória por amor. Sabia disso? Tem alguma palavra que eu estou falando aqui? A irmã está pregando o que não é Bíblia. Então você não leu junto comigo aquilo que nós lemos sobre Ezequias. O Senhor já tinha decretado uma ordem na vida de Ezequias, e o Senhor se arrependeu, voltou atrás na ordem. Por quê? Porque um homem de fé ousou chorar na presença dele, dizendo: Senhor, eu tenho sido reto diante de ti, eu tenho feito aquilo que é reto diante do Senhor. Lembra-te de mim, Senhor, eu não quero partir agora, tem misericórdia de mim. Aquilo moveu o coração de Deus e levou a Deus a chamar Isaías de novo. Olha, Isaías, volta lá, porque agora eu tenho um outro recado. O meu servo chorou, o meu servo se humilhou, o meu servo me fez lembrar da fidelidade dele para comigo. E Deus não é fiel para conosco? E eu volto nessa passagem, meus irmãos, que, como eu já disse, é uma das minhas favoritas. Essa passagem, ela norteia a minha vida espiritual, porque ela abre para mim um baú de um tesouro imenso. Muitas vezes nós achamos que são nas campanhas, nós achamos que é nisso, é naquilo. Meus irmãos, está na fidelidade ao Senhor. Que esse baú de bênçãos, de toda sorte de prosperidades da nossa vida será aberto pelo Senhor. A chave é a fidelidade a Deus. A fidelidade na vida daquele homem foi uma coisa tão tremenda que o coração de Deus se moveu em relação a ele. E Deus mudou o curso da história para salvar um homem. Deus fez um relógio de Acaz voltar 10 graus. Que há muitos anos atrás os cientistas estavam procurando por que é que faltavam um dia e algumas horas. O que estava acontecendo? E eles foram ver, a resposta estava na Bíblia. Aquela passagem que nós conhecemos de Josué e essa passagem de Ezequias. Deus mudou todo o curso natural para mostrar àquele homem que ele é Deus. Que ele faz, que ele pode. E nós podemos esperar, pois a nossa esperança, se ela está firmada no poder do Altíssimo, ela jamais será frustrada. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Salmo 37, 18. Então nós podemos nessa manhã concluir dizendo: o crente não está imune às enfermidades, mas a nossa vitória sobre as doenças está na confiança em Deus. Ele nos ama e jamais nos abandona em meio à dor e ao sofrimento. Se você tem sido assolado pelas enfermidades, não se desespere. Confie no Senhor e ouça a sua voz. Não temas, porque estou contigo. Não temas, porque estou contigo. Isaías 43, 5. Amém? Se nós confiar,
se nós confiarmos nessa palavra do Senhor e esperarmos nela, a nossa esperança não será frustrada, pois o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Eu convido o pastor Adair, nesta hora que estará nos despedindo, fazendo uma oração, pastor, em prol de nós que aqui estamos nesta manhã e em prol daqueles que haverão de ouvir esta mensagem. Que o Senhor possa estar curando as nossas enfermidades, especialmente a enfermidade espiritual. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Agradecemos a Deus por esta palavra nesta manhã e que nós possamos imitar Ezequias, que tinha crédito no céu, para poder dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando eu andei em retidão diante de Ti. Que nós possamos ter crédito, ter um depósito de oração à nossa disposição quando nós precisar, nós lançar a mão desse crédito. E Ezequias tinha isso, tanto é que Deus disse assim: Isaías, volta lá, porque a oração de Ezequias me agradou, e eu resolvi acrescentar mais 15 anos de vida a este homem. Amém? Então quer dizer, Deus, a nossa oração pode mudar aquilo que Deus determinou. Nossa oração, veja que nós temos muito poder na oração. Então vamos colocar de pé nesse momento, para nós encerrarmos esta linda escola dominical nesta manhã. E à noite teremos um grande culto, Santa Ceia do Senhor, que nenhum de nós venha faltar, porque Jesus disse assim: aquele que não comer do meu corpo e nem beber do meu sangue não tem parte comigo. E nós todos queremos ter parte com Jesus. Então precisamos participar da Santa Ceia do Senhor nesta noite. Deus querido, Deus amado, te agradecemos por esta oportunidade rica que Tu nos concedeste, de estar aqui mais uma vez, ó Pai. Senhor, aprendendo da Tua palavra, ouvindo, Senhor, experiências da Tua serva, Deus querido, que nos edifica a nossa fé. Pai querido, que nós possamos a cada dia mais buscarmos a Tua face, ter crédito diante de Ti, meu Deus, com as nossas orações, com os nossos bons-feitos, com as nossas obras, Pai querido, que possamos assim galgar a cada dia mais, um degrau a mais, que nos leve até o céu, até a nova Jerusalém, a Canaã celestial. Pai querido, nos abençoa agora e nos despede da Tua casa, e até a noite num grande culto. Que a bênção do Pai, o amor do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E assim nós dizemos: amém, Jesus. Amém.